Boa tarde, boa noite, meu caro aluno do curso de aplicações de pesquisa de marketing. E hoje nós estamos aqui para a segunda parte da nossa aula de análise conjunta, ok? Muito bem, vamos lá, hein? Isso aí, você já sabe, aperta o fone de ouvido. Isso mesmo, desligue todos esses aparelhos eletrônicos que estão aí ao seu redor e que podem atrapalhar a sua atenção, porque nós estamos nessa jornada do conhecimento, do qual ela não tem volta. Uma vez que você entrou nessa jornada do conhecimento da pesquisa de marketing, é um caminho sem volta, ok? E hoje nós vamos aprender como é que nós fazemos análise conjunta, tá bom? Então, fique comigo e vamos lá, venha comigo, vamos! Muito bem, meu caro aluno, então hoje nós vamos aprender nesta aula como é que fazemos análise conjunta na prática. E para aprender, nós vamos ver um exemplo, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que eu seja diretor de um centro acadêmico de uma escola muito famosa aqui da Zona Leste, uma escola pública de uma grande universidade, de um dos melhores cursos dessa escola. E eu quero desenvolver uma balada para os alunos dessa escola maravilhosa, desse curso maravilhoso, e eu quero escolher uma balada. Afinal de contas, eu sou um cara de marketing e eu quero usar pesquisa, então não vou sair fazendo qualquer balada, não, eu quero saber quais são os atributos que a minha balada tem que ter e quanto que eu vou cobrar, porque eu quero maximizar a minha receita. Na verdade, eu quero deixar os meus consumidores muito satisfeitos, tá bom? Então eu quero desenhar uma balada. Ok, então vamos lá. Então a minha balada tem alguns atributos muito importantes que eu descobri por meio de uma pesquisa qualitativa com os meus consumidores. E os consumidores me disseram o seguinte: preço é muito importante. Balada, eu preciso saber o preço. Segundo, qual tipo de bebida? Qual tipo de bebida? Qual é a cerveja? Qual é a bebida que vai estar incluída nessa balada? E terceiro, que tipo de música vai tocar nessa balada? Ou seja, só tem 3 atributos que são relevantes. Isso eu descobri por meio de uma pesquisa qualitativa, tá bom? Então eu voltei, né? E desenhei um conjunto de baladas possíveis baseado na combinação desses 3 atributos. Então eu tenho 3 possibilidades de preço: R$70, R$120 ou R$170. Então eu tenho 3 níveis de preço. Segundo lugar, eu pesquisei, eu posso ter 3 tipos de bebidas. Então, por exemplo, não tem nada grátis, nada incluído. Você chegou na festa, tem que pagar a sua própria bebida. A segunda tem apenas cerveja. Pode beber cerveja à vontade. E a terceira possibilidade é cerveja mais destilados incluído, tá bom? Então 3 níveis de bebida: nada incluído, apenas cerveja ou cerveja mais destilados. 3 tipos de bebidas. E para a música eu também tenho 3 possibilidades: ou só vai tocar forró universitário, ou só vai tocar música eletrônica, ou vai tocar tudo, tá bom? Então 3 níveis de preço, 3 níveis de bebida, 3 tipos de música.
Agora eu vou combinar todos esses atributos entre si para que eu apresente aos respondentes, eles me digam qual é a probabilidade de que eles fossem nessa balada. Então, a gente viu na aula passada, né, na primeira parte do curso, que eu tenho que combinar todos com todos, não é verdade? Então, vou combinar 3 com 3 com 3, então vai dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 baladas possíveis, não é verdade? 27 baladas possíveis. Ah, mas o professor de marketing, esse diretor do Centro Acadêmico é um cara muito inteligente, melhor aluno no curso de pesquisa de marketing. Ele sabe que a probabilidade dele obter uma boa resposta apresentando 27 baladas para os respondentes, a probabilidade de ele ter uma boa resposta é muito pequena. Então ele, muito inteligente, ele fala, não vou apresentar 27 não. Eu vou combinar de uma forma bacana, que eu já aprendi no curso de pesquisa de marketing, e eu vou apresentar apenas 9. Eu vou apresentar apenas 9 baladas, não 27, apenas 9, tá bom? E aqui estão as 9 baladas que o diretor acadêmico dessa escola maravilhosa vai apresentar aos seus futuros festeiros, baladeiros, tá bom? Então, dê uma olhada aí nas 9 baladas que vão ser apresentadas aos festeiros, tá bom? Dá uma olhada. Então, o que vocês veem aí? Vocês veem 9 baladas, 9 baladas. Essas baladas têm 3 atributos que variam de acordo com aqueles 3 atributos que nós já tínhamos definido anteriormente, ok? Então, por exemplo, a balada 1 ela é uma balada que custa R$170, tem cerveja e destilados incluído na festa, né, na balada. E vai tocar música eletrônica. A balada 2 custa R$120, não tem nada incluído e todos os estilos de música. A balada 3 custa R$70, tem cerveja, mas destilados incluído, todos os estilos de música e assim por diante até a balada 9, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Respondam, parem o vídeo e vocês vão anotar para cada uma das baladas, né? Tem card 1, card 2, card 3, card 9. Para cada um desses cards vocês vão dar uma probabilidade de 0 a 10 de que vocês fossem nessa balada, né? 0 é péssima balada e 10 é excelente balada, ou 0 é certamente eu não iria nunca nessa balada, até 10 certamente eu iria nessa balada, tá bom? Parem o vídeo e anotem do lado aí, para cada balada, qual é a probabilidade de 0 a 10 de vocês irem nessas baladas, tá bom? Então anote o número do cartão, card 1, 2, 3, 4 e a probabilidade de 0 a 10. Parem o vídeo e anotem aí do lado, tá bom? Muito bem, como é que eu cheguei em 9 ao invés das 27? Eu fiz o que se chama de desenho ortogonal, ok? Desenho ortogonal. Então, qual que é a ideia do desenho ortogonal? Eu combinei todos com todos sem repetição, ok? Então vamos lá, dê uma olhada aqui na tela para vocês entenderem. Então, por exemplo, vejam lá, o preço de 70 do card 3 está combinado com cerveja e destilados e está combinado com todos os estilos.
O preço de 70 no card 8 está combinado com apenas cerveja e com forró universitário. Qual é a combinação que faltou? É a combinação do card 9, 70 com nada incluído e música eletrônica. O mesmo raciocínio vale para os outros dois preços ou qualquer atributo que você considere, tá certo? Então, o que se percebe aí é que todos estão combinados com todos sem repetição. Ou seja, esse desenho ortogonal é uma forma inteligente de se reduzir o número de atributos ou número de estímulos, melhor falando, que serão apresentados aos respondentes, ok? Ao invés de apresentar as 27 baladas, eu vou apresentar um subconjunto dessas baladas, mas eu vou dar preferência por um desenho ortogonal. É possível que eu faça todas as combinações e faça uma seleção aleatória dessas combinações todas, né? Então, por exemplo, se eu tenho 27 combinações nesse exemplo, eu poderia pegar, por exemplo, 9 estímulos aleatórios ou 9 baladas dessas 27 possíveis. Mas isso não é desejável. O desejável é fazer esse desenho ortogonal. Esse desenho ortogonal ele é muito simples quando eu tenho o mesmo número de atributos, eu tenho o mesmo número de níveis que eu tenho atributos. Então, por exemplo, se eu tenho 3 níveis, para todos os 3 atributos, fazer o desenho ortogonal é relativamente simples. Da mesma forma, se eu tivesse 2 níveis para 2 atributos ou 4 níveis para 4 atributos, o desenho ortogonal é muito fácil. Só que, infelizmente, na vida real não é assim que funciona, tá certo? É muito mais complexo. Às vezes eu tenho um atributo com 2 níveis, às vezes eu tenho um atributo com 3, outro com 4, outro com 5... e as coisas variam muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o SPSS, ok? E na aula eu vou mostrar como é que vocês podem usar o SPSS para fazer um desenho ortogonal de uma análise conjunta. Existem aplicações também que fazem já o desenho, né? Existe uma empresa chama Saltoff, né? Dente de serra. É uma empresa especializada em análise conjunta. Eles têm um software muito bacana e você pode usar o software para fazer, tanto para desenhar, né, a sua análise conjunta, como também para coletar os dados e para fazer a análise, tá bom? Aqui o que a gente vai aprender é como é que faz na raça, né? Faz no modo raiz, né? Não no modo Nutella. No modo raiz é um pouco, não é tão complicado assim, mas eu posso fazer via SPSS, tá bom? Muito bem, então eu fiz o desenho ortogonal. Eu não combinei todos com todos, eu usei um desenho ortogonal e reduzi o número de estímulos. Imagine que se eu tiver 6, 7, 8 estímulos, 3, 4 níveis para cada um, esse desenho vai ficar enorme, tá bom? Então eu tenho que reduzir o número de estímulos para um número entre 12 e 24 no máximo, tá certo? Eu não posso apresentar mais do que 24 estímulos, né? Então eu tenho que reduzir esse número de estímulos para obter uma boa resposta do consumidor, tá bom? Muito bem. Então, eu pedi para vocês darem uma nota aí de 0 a 10 para cada uma das baladas, não é verdade? Então, eu também fiz isso, tá aqui as minhas notas, né? Então, vamos dar uma olhada aí nas minhas notas, né? Então, por exemplo, para o primeiro cartão, eu dei 8, ok? Para o segundo cartão, eu dei 6, para o terceiro cartão, eu dei 8, para o cartão 4, 0 e assim por diante. Vejam que agora é muito mais complexo do que aquele exemplo da aula passada das fraldas, né? Porque agora está tudo variado, né? Então, por exemplo, se eu pedir para você, descobre aí qual que é o meu sistema de preferências, né? Qual é a importância relativa de preço em relação à bebida, em relação à música? Descobre aí.
Tenta aí, vai, descobre aí, que nem a gente fez lá. Shadows walking the crowd, we are lost and found. What love is gonna save us? Stones and flowers when we round, we are lost and found. What love is gonna save us? Shadows walking the crowd, we are lost and found. What love is gonna save us? Nem tenta, porque você não vai conseguir, tá certo? Porque aquele lá era um exemplo didático fácil, né? Porque lá um indivíduo só dava preferência a um determinado atributo, né? Ele valorizava só um atributo. Aqui é um exemplo mais real, tá bom? Algumas coisas, obviamente, podem ser inferidas aqui, né? Por exemplo, eu dei 0 no cartão 4, 0 no cartão 8 e 2 no cartão 6. O que esses cartões têm em conjunto? Eles são forró universitário, então, opa, você já percebeu que eu não gosto de forró universitário, tá certo? Então, forró universitário eu não gosto. Mas você viu também, por exemplo, que eu dei 8 no cartão 1, eu dei 9 no cartão 7, mas só dei 6 no cartão 9. E o que eles têm em comum? Tem a música eletrônica, então parece que eu gosto de música eletrônica mais do que todos os estilos de música. O que mais que dá para descobrir? Dá para descobrir, por exemplo, que eu dou notas mais importantes. Vamos ver em relação ao preço. Tem alguma regra aí? Por exemplo, não, né? Porque no cartão 1, que é caro, R$170, eu dei 8. No cartão 7, que é R$120, eu dei 9. No cartão 5, que é R$170, eu dou 4. Ou seja, eu dou 8 e 4. Então parece que o preço não é tão importante assim para mim. E em relação à bebida, o que a gente pode dizer em relação à bebida, né? Então vamos lá, por exemplo, no cartão 7 só tem cerveja, que foi a minha maior nota. Mas quando não tem nada incluído, eu dei 0. No cartão 5, que só tem cerveja, eu dei 4. Mas no cartão 8, eu dei 1. Então aqui no cartão 8, o forró atrapalhou. Então parece também aí que o estilo de bebida, né, o tipo de bebida não é tão relevante. Então eu poderia, né, uma análise superficial poderia dizer que, para mim, essas respostas são minhas, parece que a música é muito importante. Mas eu não posso dizer qual é a importância relativa de cada um deles, tá bom? Então é isso que a gente vai descobrir. Como é que eu vou descobrir? É muito simples. Nós vamos fazer aí, nós vamos montar essa tabela e você vai montar aí na sua casa também, né? Você anotou lá para cada um dos cartões, você montou e deu as notas, tá certo? Agora é hora de usar aquelas notas lá. Então vamos lá. Eu coloquei cada um dos cartões, né, aqui na coluna esquerda, e em cima eu coloquei os atributos, né? Então 70, 120, 170, nada incluído, apenas cerveja mais destilados, música eletrônica, forró universitária e todos os estilos. E agora eu vou colocar os valores correspondentes a cada um do cartão, né? Então, por exemplo, cartão 1, o que é? O cartão 1, ele tinha os atributos R$170, então eu ponho 8 no 170. Cervejas mais destilados, eu ponho 8 embaixo de cervejas mais destilados. E ele tinha música eletrônica, então eu ponho 8 no música eletrônica. O cartão 2 tinha 120, eu ponho 6, que foi a minha nota do cartão 2. Ele tinha nada incluído, eu ponho um 6 embaixo do nada incluído e eu ponho 6 embaixo de todos os estilos de música.
No cartão 3, eu coloco 8 embaixo de R$70, eu coloco 8 em cerveja mais destilados, eu coloco 8 em todos os estilos. No cartão 4, que eu dei 0, atribuí a nota 0, eu coloco 0 embaixo de 170, 0 embaixo de nada incluído, 0 embaixo de forró universitário, e assim por diante até o cartão 9, tá bom? Então eu repeti esse procedimento para os 9 cartões, tá bom? Então vocês... se vocês fizerem a mesma coisa, por favor, parem o vídeo e façam esse mesmo exercício, tá bom? Ok, próximo passo. O próximo passo é obter a média para cada um desses atributos, tá bom? Então vamos lá. A média para os R$70 é 8 mais 1, 9, 9 mais 6, 15. 15 dividido por 3, 5. Então eu coloquei a média 5. Agora vamos para os 120. 6 mais 2, 8, mais 9, 17. 17 dividido por 3, 5,7. Agora vamos para os 170. 8 mais 0, 8, mais 4, 12, dividido por 3, 4. Ok, agora eu vou fazer para todos os demais níveis de cada um dos atributos. E aí eu vou chegar a 4 para nada incluído, 4,7 para apenas cerveja e assim por diante. Tá bom? Ok. Fizeram? Parem o vídeo se vocês não fizerem, para vocês entenderem. Ok, então, primeira coisa que eu já posso verificar aqui é o seguinte, que de música, eu prefiro música eletrônica, né? Porque tem forró universitário é 1, todos os estilos é 6, música eletrônica é 7,7, então a minha preferência é por música eletrônica. Isso a gente já tinha mais ou menos visto anteriormente naquela análise superficial, mas agora eu sei que numa escala de 0 a 10 eu prefiro música eletrônica 6,7 a mais que forró universitário e 1,7 a mais que todos os estilos, tá bom? Da mesma forma, entre os tipos de bebida, eu prefiro cerveja mais destilados. Veja, isso não estava tão claro lá nos cartões, né? Naquela análise superficial. E entre os preços, eu prefiro 120, ou seja, 170 é muito caro e 70 é muito barato. Pode ser isso? Claro que pode ser, porque nem sempre o consumidor prefere aquilo que é mais barato, tá bom? Obviamente, em geral, o consumidor quer pagar menos, certo? Mas não necessariamente menos é melhor, certo? Então, nesse caso aqui, vejam que é um clássico exemplo. Olha, não deu, né? A ordem lógica, tá certo? Muito bem, então eu já sei quais são os atributos, ou os níveis dos atributos que eu prefiro, tá bom? Então, se eu fosse fazer uma festa, uma balada, e eu fosse o meu público-alvo, eu faria uma balada eletrônica que vai tocar música eletrônica, que vai dar cerveja mais destilados ao preço de R$120, ok? Perfeito. Essa vai ser a balada. Então, ou uma possível balada. Ok, vamos em frente. Então, agora que eu sei quais são os níveis dos atributos mais preferidos para mim, né, como respondente, vocês sabem para vocês. Agora é a hora de calcular a importância relativa de cada um dos atributos. Importância relativa de cada um dos atributos. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? É fácil. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor máximo de preferência de um atributo
e vou subtrair do valor mínimo. Então, preço, por exemplo. O valor máximo é 5,7 para o preço de R$120. O valor mínimo é 4 para o atributo 170. A diferença é 1,7, tá bom? 5,7 menos 4, 1,7. Fiz a mesma coisa aí para bebidas. Então, o valor máximo é 6, o valor mínimo é 4, a diferença é 2. E a mesma coisa para a música. O valor máximo é 7,7, o valor mínimo é 1, a diferença é 6,7. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas diferenças. Então, 1,7 mais 2 mais 6,7, o resultado é 10,4. E agora eu vou calcular a porcentagem de cada uma das diferenças sobre o total das diferenças. Então, 1,7 dividido por 10,4, 16,3. 2 dividido por 10,4, 19,2. 6,7 dividido por 10,4, 64,4. E o que é esse resultado? É exatamente a importância relativa de cada um dos atributos. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O que esses números querem dizer? Esses números querem dizer que a música representa 64,4% da minha decisão de que balada frequentar. O tipo de bebida representa 19,2% de que balada eu vou decidir frequentar. E, finalmente, o preço representa 16,3% de que balada eu vou frequentar. Muito bem, o que a gente tinha visto naquela análise superficial? A gente tinha mais ou menos visto que era isso mesmo, né? A música era mais importante para mim e que bebidas e preço não era tão importante. Então agora analisem aí as suas preferências e vejam se faz sentido para você, né? O que a gente descobre aqui, né? Para algumas pessoas, preço é muito importante, para outras pessoas, bebida é muito importante, para algumas pessoas, a música é mais importante e pode ter pessoas que dão importâncias maiores para dois ou dão importâncias distribuídas entre os três atributos e todos os atributos são importantes, ok? O que a gente pode fazer com essa informação? Exatamente, segmentação de mercado, ok? Segmentação de mercado. Então, por exemplo, eu posso fazer agora, né, uma balada para as pessoas que não são sensíveis a preço. Então, o cara não está nem aí com preço, ou o contrário, né? O cara que está muito preocupado com preço, então eu vou baixar o preço. Eu vou fazer uma balada para o cara que só se preocupa com música, mas eu preciso saber qual é a música que ele prefere. Eu vou fazer uma balada só para as pessoas que dão importância à bebida, mas aí eu preciso saber quais são as bebidas que essas pessoas preferem, ok? Então agora eu posso fazer uma segmentação de mercado e, além disso, saber quais são os atributos, os níveis de atributos que essas pessoas preferem. Tá certo? Então eu posso direcionar ofertas de acordo com quanto cada uma dessas pessoas valorizam esses determinados atributos. Olha que interessante o resultado de uma análise conjunta, tá certo? Ou seja, agora eu não vou fazer uma única balada, eu não preciso fazer uma, eu posso fazer várias baladas, cada uma para um público-alvo diferente, tá certo? É exatamente assim que as empresas desenham os seus produtos. Elas desenham, elas combinam os atributos e direcionam esses produtos para determinados perfis de clientes. Por exemplo, como é que uma empresa de telefonia celular vai desenhar as ofertas? Dessa forma, ela vai descobrir quanto que cada consumidor valoriza. Então,
o indivíduo quer mais banda larga, o indivíduo quer mais minutos no celular, o indivíduo quer mais canais de televisão, o indivíduo quer fibra, o indivíduo... Enfim, eu preciso saber, o indivíduo quer uma velocidade de 50, de 100 ou de 200, e quanto que eu vou cobrar por 50, por 100 ou por 200, tá certo? Quanto que eu vou cobrar por meia hora, por 30 minutos, ou 100, ou todos os minutos incluídos, ou quanto que eu vou cobrar? Entenderam a ideia? Ou seja, a análise conjunta é extremamente importante quando eu quiser desenvolver produtos e combinar os atributos de diferentes formas para direcionar cada oferta para segmentos de mercados diferentes, tá certo? Então essa é a coisa mais interessante da análise conjunta, tá bom? Muito bem, então chegamos aqui ao final da nossa segunda parte da nossa aula de análise conjunta e hoje nós aprendemos a fazer a análise conjunta na prática, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido aí como é que faz, como é que se calcula a importância relativa de cada atributo e como é que você verifica a importância de cada atributo, tá bom? Muito bem, então venha na aula, porque lá na aula eu vou mostrar como é que você pode montar um desenho ortogonal de qualquer problema, tá bom? Usando o SPSS, ok? Muito bem, eu espero que você tenha gostado desta aula, que você tenha curtido, que você tenha aprendido muito. E assista a terceira parte e a última parte da nossa aula de análise conjunta, tá bom? Um abraço, nos vemos daqui a pouco. Até logo!